Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque tem titular absoluto perto de voltar. Vou te contar essa história. E os números impressionantes das lesões em 2025. Por isso que algo precisou ser feito. Também tem uma mudança no tabuleiro aí nos bastidores que eu preciso te contar. Rapaziada, o Corinthians se reapresentou, vocês sabem, ainda na terça-feira. Segue treinando normalmente, recuperando jogadores para o jogo contra o Sport no próximo domingo. E aí eu falava para vocês que dos jogadores que machucados, lesionados, né? Carrilho, bom, esse vai demorar para voltar, né? Mas Garro, Memphis, esses nem trabalharam no campo. O Raniel e o Charles, eles apareceram no campo, mas ainda numa espécie de transição. E que dificilmente eles estariam à disposição no domingo. Isso se modificou, tá? Porque é o que eu falava para vocês, inclusive, no vídeo. Vamos aguardar o desenrolar da semana, porque às vezes, né, a recuperação vai acelerando e aí a gente vai tendo mais perspectivas. É que, como a gente já estava na terça-feira, na reapresentação, o Raniel tinha participado apenas de uma transição, separado dos demais. O Charles calçou chuteira, mas também fez um trabalho acompanhado pelos fisioterapeutas e tudo mais. E aqui o que vale, claro que a gente sabe que o Charles é um jogador que acaba compondo o banco de reservas e entrando muitas vezes nos jogos, mas o que vale realmente é a situação do Raniel. A gente está falando de um jogador que, na minha avaliação, é mais do que um titular absoluto, é um pilar do sistema defensivo do Dorival, que felizmente até não sofreu tanto quando ele não esteve, porque aí, sistema, o Dorival mudou o esquema para isso, inclusive, né? Contra o Atlético Paranaense e contra o Fluminense, ele adotou 3 zagueiros, né? O Angelieri ali pelo lado esquerdo, que deu uma outra base, porque ele não tendo o Raniel, ele precisou proteger mais. O Raniel voltando, ele dá essa condição do Dorival poder explorar mais o time do meio para frente. Porque a ideia inicial é acabar se defendendo melhor quando você não tem um jogador que protege a tua defesa. O Raniel, ele nessa quarta-feira, ele participou do aquecimento com os demais jogadores, mas o treinamento, a atividade, ainda fez em separado. Então vocês percebam que a transição ela é muito gradativa e pode ser que na quinta, na sexta e no sábado ele consiga acelerar e treinar com o grupo e estar à disposição. Talvez não para iniciar o jogo, mas pelo menos para compor banco de reservas. Eu acho que essa é uma informação importante. Por mais que ele não jogue contra o Sport, que é um adversário até um pouco mais fragilizado, pouco não, né? Não vamos aqui colocar o Sport, que eu sei que ganhou do Grêmio em Porto Alegre, beliscou um ponto do Bragantino fora de casa, mas ainda assim ele é o lanterna do campeonato. Ainda é o pior time do campeonato. Então, eu sei que a gente tende a colocar naquele lugar comum, né, de vamos respeitar o adversário, mas se tem um adversário para você pegar, é o último, né? Existe um motivo pelo qual ele é o último, né? Então, o Corinthians é mais time e tem condições de vencer, mesmo que o jogo seja lá em Recife, na Ilha do Retiro. Então, nesse caso, se o Raniel não voltar, na sequência ele vai estar à disposição e a aceleração da sua recuperação por si só já trata-se de uma boa notícia. Falando em lesões, olha só, estava olhando aqui um levantamento, gente, que é loucura. É loucura. Esse levantamento é da Fiel Imprensa, do portal Fiel Imprensa lá no Twitter. Rapaziada que fez um levantamento muito bacana. Cara, a manchete ela é impactante. Em lesões, em 2025, o Corinthians perdeu atletas por um prazo superior a 2 anos. O que isso significa? Que, contabilizando os jogadores somados, né, somando o tempo de parada de cada jogador, foram 811 dias de jogadores afastados por conta de lesões. Isso dá um prazo superior a 2 anos. E se a gente, inclusive, tirar atletas que saíram já, como o Igor Coronado e o próprio Diego Palacios, né, o lateral esquerdo equatoriano, se a gente tirar os dois da contagem, ainda assim o número cai para 697 dias, ou seja, quase 700 dias de parada. Sendo que isso é contando, né? Porque o Rodrigo Garro, por exemplo, que está nessa contagem como um dos jogadores que mais acabaram se afastando por lesão, ele ainda está parado, né? Por conta de uma lesão de grau 2 na panturrilha, e o que indica um tempo de parada de cerca de 1 mês. Então, olha só, nesse levantamento você tem o Rodrigo Garro
nesse momento fora de combate, né? Junto do Depay, o Luiz Gustavo Bahia, o Ranieri, o Carrilho, o Charles e o Martínez. O Martínez voltou a treinar normalmente, tá? Então ele tava fora, mas tendência de voltar. O Charles e o Ranieri a gente ainda tá aguardando para saber como vai ser. Então, gente, olha só, tô pegando um levantamento aqui para mostrar para vocês. Vamos lá. O Gustavo Henrique foi o que mais se ausentou. Ele teve uma lesão no adutor da coxa e uma hérnia inguinal. 133 dias o Gustavo Henrique ficou fora de combate. O Garro é o segundo da lista, mais de 100 dias, 103 dias por fora. Aí ele teve a tendinopatia patelar, por 2 vezes ele teve que parar, e mais agora a lesão na panturrilha. E esse número vai aumentar, né? Porque ele tá parado ainda. O Yuri Alberto parou por 91 dias. E ele teve fratura na vértebra e hérnia inguinal. Vocês brincam, né? Eu falo que o Corinthians completa o bingo das lesões. O Ranieri, 89 dias, cara. Ele teve 4 lesões musculares na coxa. O Maicon, 70 dias. Que loucura, gente. O Hugo, lateral esquerdo, cirurgia de hérnia, 48 dias. O Memphis, entorse no tornozelo e lesão na coxa 2 vezes, 48 dias. O Martínez, desconforto no joelho, operação odontológica, fratura na mão esquerda. Olha só as lesões, os problemas clínicos, né? 46 dias. O André Carrilho, 42 dias e contando com a sua lesão ligamentar no tornozelo. E o goleiro Hugo Souza, que poucos lembram, ficou 27 dias fora com uma lesão muscular na coxa direita. E é por isso que a gente teve mudanças no departamento médico do Corinthians. O fisioterapeuta Alex Cabreira, ele tá de volta, havia sido demitido ali naquele imbróglio político do clube, né, no momento do impeachment do Augusto Melo. Ele chegou na gestão Augusto, acabou sendo trocado ali pelo Osmar Stabile e por uma pressão de jogadores do clube que entenderam que as lesões se acumularam de uma maneira significativa. Aliás, eu vi muitos torcedores também preocupados com a atual conjectura do departamento médico do clube, né? Porque, assim, chama a atenção. Eu sei que tem algumas aleatórias, né? Cirurgia de hérnia, fratura na mão, várias questões meio assim, fratura na vértebra, né? Como foram as lesões do Yuri, assim. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês as últimas informações do Timão. Então, a partir de agora a gente vai falar um pouquinho, né? Do Corinthians, da preparação do nosso time aí para o jogo contra o Sport. O Corinthians acabou se reapresentando na terça-feira, está preparando para enfrentar o pior time do Campeonato Brasileiro, que é o Sport Recife, tem apenas 11 pontos. Então, o Corinthians vai enfrentar lá, né, em Recife. O Sport acabou aí no último jogo vencendo o Grêmio em Porto Alegre. Então, apesar de estar muito mal no Campeonato Brasileiro, não tem time bobo e não pode vacilar. A novidade desse jogo deve ser aí a volta do Ranieri no meio-campo. Está fazendo muita falta, né? Ranieri é um jogador extraordinário, espetacular. Então, o Ranieri provavelmente ele esteja em campo no domingo, né? Porque a recuperação do atleta está sendo muito acelerada. Lembrando que o Sport é o pior time do Brasileirão, né? Mas, como eu disse antes, não pode jogar com o corpo mole, senão o Corinthians perde o jogo em Recife. Se o Timão vencer o Sport no domingo, será aí 2 vitórias fora de casa consecutiva. E o Corinthians pode embalar no Brasileirão. O Corinthians tá bem na Copa do Brasil? Tá muito bem. Na Copa do Brasil, Dorival conseguiu equacionar essa equipe, jogar agrupado. O Corinthians não perdeu nenhum jogo, ganhou todos os jogos na Copa do Brasil e também não sofreu nenhum gol. No Brasileirão, o Corinthians tem 29 pontos, então está na parte intermediária da tabela. Não está na parte de Libertadores,
mas também não está na parte de rebaixamento, né? O técnico Dorival Júnior não terá no próximo jogo Memphis Depay, Rodrigo Garro, Carrídio, Martínez é dúvida. Martínez é dúvida, que Martínez já está treinando, mas ainda não tem um preparo físico. Lembrando que o jogador acabou passando por uma cirurgia, né? E o Memphis Depay, Rodrigo Garro e Carrídio, ambos estão entregues ao departamento médico. O atacante de 18 anos, revelação do Timão, Guinegão, está suspenso, é outro que Dorival não poderá contar. Então o Corinthians tem alguns desfalques importantes, mas não pode dar mole. Eu acho que assim, o Sport é um time para recuperar outros times. Porque se tem um time que não está bem, é o Sport. Então o Corinthians precisa tirar proveito disso, ir para cima do Sport e vencer o jogo. Não pode fazer como o Grêmio fez. Deu mole, o Sport foi lá e venceu o jogo. Então o Corinthians tem que tomar cuidado, porque Memphis Depay não está no ataque, Guinegão não está no ataque. Então o Corinthians fica com o ataque fragilizado, com Romero. Acredito eu que quem será o titular desse ataque será Yuri Alberto. Yuri Alberto volta ao time titular, porque se o Memphis está fora, Guinegão está suspenso, com certeza Yuri Alberto será o titular. Falando em jovens, né, que eu falei no Guinegão, né, Guinegão e André Luiz, eles foram promovidos ao time titular. O Guinegão já tem alguns jogos com a camisa do Corinthians. E o André Luiz, ele acabou estreando no time principal contra o Fluminense, onde o Timão acabou vencendo o jogo, né? E são dois jogadores que tem muitos comentários, né, muitas especulações, dizendo que estão na mira de time europeus. Dizem que o Sport de Portugal, né, e o Porto estão interessados no André Luiz. Ainda não há uma proposta, mas eles estão aí estudando a possibilidade de oficializar essa proposta. Lembrando que há uma multa de 100 milhões de euros, né, para os clubes internacionais. Cara, você sabe que essa multa de 100 milhões de euros é apenas para inglês ver, né? Todos sabem isso. Ninguém, nem o jogador do Brasil saiu aqui com esse valor. O Estevão, que é muito mais jogador do que o Gui e o André Luiz, saiu por 45 milhões de euros. Então, assim, isso é conversa para inglês ver. Claro, né? Coloca a multa só para valorizar o atleta, mas se chegar a outras propostas, o Corinthians vai estudar, sim, né? Quanto mais espaço os dois jovens estão tendo no Corinthians, mais visibilidade eles estão ganhando. André Luiz está aí sendo monitorado, né, por clubes, vários clubes. E o Guinegão está sendo monitorado por times dos Emirados Árabes, né? E Guinegão tem um sonho de ir para o futebol inglês e não para o futebol árabe. Porém, tem times muito fortes no Emirados Árabes. Exemplo, o Al Nassr de Cristiano Ronaldo, o Al Ahly, né? São times fortíssimos. Sinceramente, na minha opinião, pode os times europeus ter mais visibilidade. Mas para ganhar dinheiro no futebol, os times árabes pagam muito bem e pagam mais até que os times europeus. Então o Corinthians, se encontrar em 25 a 30 bilhões de euros, vende sim o Guinegão, e o Timão está endividado e precisa de arrumar dinheiro, né? E diz que a proposta aí para esse jogador já são de 15 a 18 milhões de euros. E aí, fiel, o que vocês acham? O Corinthians deveria vender
o André Luiz, o Gui Negão, para fazer um fluxo de caixa ou não? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like, deixa também a inscrição no vídeo. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.